Oi crianças, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de geografia de hoje. Então, nas últimas aulas a gente estava falando, sobre a cultura africana, sobre como essa cultura influenciou na formação cultural brasileira. Já estudamos um pouco sobre a cultura portuguesa, a cultura indígena, agora estamos falando um pouco da cultura africana e das influências que eles trouxeram, Na página 16, inclusive, a gente viu aqui algumas formas de danças, ritmos que foram trazidos pelos africanos, A capoeira, o samba, a alimentação como a acarajé, que é um prato africano. Então, vimos um pouco sobre essas coisas que eles trouxeram e que nos ensinaram, da sua cultura. Na página anterior, vocês tinham ali aquela questão sobre como é a vida dos moradores das comunidades quilombolas no Brasil, Então, aqui a prof vai mostrar umas imagens para vocês e a prof vai ler um pouquinho mais sobre quilombos para daí a gente dar continuidade, tá bom? Então, vocês vão ver aqui nessas imagens algumas comunidades que são remanescentes de quilombos, ou seja, elas eram quilombos, E hoje são chamadas de comunidades quilombolas ainda. Vamos ver aqui. Então, veja aqui um quilombo perto de Poções, Bahia. Aqui o quilombo Calunga, em Goiás. E aqui é o quilombo em Presidente Kennedy, no Espírito Santo. Vejam então as comunidades, Ficaram comunidades pequenas aqui, muitas vezes distantes de cidades. Alguns preservam o hábito de plantar, de criar animais também. Então, agora, para complementar essa atividade que vocês tinham aí que responder, talvez vocês já tenham respondido com os textos que a prof postou no Zway, com os comentários que a gente fez, tem mais um texto aqui que eu vou ler para vocês, que vocês podem retirar, então, algumas coisas para complementar aí. Então, do quilombo ao quilombola. Para começar a entender os quilombolas de hoje, é preciso voltar no tempo até a época dos quilombos e mocambos. Essas duas palavras, que têm origem dos povos da África Central, que falavam a língua bantu, significam acampamentos e aldeias. Como você já sabe, as expressões eram usadas para chamar as comunidades de escravos que escapavam dos trabalhos forçados e iam buscar sua independência. Quilombolas, você pode imaginar, eram os participantes dessas comunidades, então os escravos fugidos, Os quilombos existiram não somente no Brasil, mas também em outros países da América Latina. No Brasil, os quilombos de mucambos existiram aos milhares, de norte a sul, então existiam muitos quilombos, O mais conhecido de todos no Brasil foi o de Palmares, em Alagoas, formado na Serra da Barriga do final do século XVI e durou mais de 100 anos antes de ser destruído. Os historiadores acreditam que a sua população era de mais de 20 mil pessoas. Seus grandes líderes, Ganga Zumba e o mais famoso Zumbi, Zumbi de Palmares, lutaram para manter o território que demarcaram para viver em liberdade e também a autonomia de seus companheiros quilombolas, chamados palmaristas, por causa do nome da comunidade. Nos séculos XVIII e XIX, centenas de outros quilombos surgiram, alguns tão grandes como os de Palmares. Existiu o quilombo de Quarité, no Mato Grosso, também o quilombo de Ambrósio, em Minas Gerais. Os quilombos tinham grande capacidade de fazer, os quilombolas, de fazer negócio nas regiões onde se localizavam, e foi isso que lhes garantiu a sobrevivência. Todos livres, e os quilombos como ficam? Após a abolição da escravatura em 1888, os escravos fugidos não tinham mais do que se esconder, mas suas comunidades, já tão organizadas,
e de seus descendentes continuaram vivendo ali. Juntaram-se a ele alguns escravos libertados pela lei, que ajudaram a formar pequenas sociedades negras nas áreas rurais de todo o Brasil. Pela forte ligação com o seu passado, essas comunidades continuaram sendo chamadas de quilombolas. Hoje, o maior complexo de quilombolas fica no sertão de Goiás. É formado pelos calungas, que moram nas localidades de Vão das Almas, Vão dos Moleques, Ribeiro dos Bois, Contenda e Calunga. Algumas famílias de escravos libertos, por outro lado, começaram a viajar pelo país em busca de terra e trabalho, e por sua vez permaneceram nas mesmas fazendas, outras por suas vezes, permaneceram nas mesmas fazendas onde por gerações haviam sido escravos. Como eu falei para vocês naquele outro dia, muitos deles não tinham para onde ir, porque eles não tinham dinheiro, eles não recebiam pelo seu trabalho, um trabalho escravo. Eles não recebiam, muitas vezes ficavam nas mesmas fazendas, fazendo o mesmo serviço, trocando apenas pela comida e pela cama para dormir. Então acabavam ficando trabalhando sem receber nada, só trocando pelo alimento e pela cama. Os quilombolas estão presentes também nas chamadas terras de preto, terrenos doados pelos donos em testamentos para os escravos e suas famílias antes da abolição. Muitos deles ainda precisam lutar pelo direito de ocupar as terras que foram doadas a seus avós e bisavós. Então, muitos deles tinham apreço, tinham amizade dos seus donos, dos seus patrões, e acabavam ganhando alguma terra quando esses deixavam como herança. Mas muitas vezes os herdeiros desses fazendeiros não aceitavam essa doação. E quando chegava o momento, de passar esse documento para essas pessoas, eles acabavam insistindo em não doar. Então era uma constante luta, desses povos. Então nós vimos aí mais um pouco sobre os quilombolas, já vimos lá sobre os indígenas, sobre os portugueses, que foram os povos que chegaram, e os africanos que também ajudaram então na formação do povo brasileiro. Então primeiro estavam aqui os indígenas, aí chegaram os portugueses, e aí vieram os povos africanos, para trabalhar na escravidão. Agora aqui na página 17 de vocês, nós temos aqui algumas atividades sobre o que vocês aprenderam então aqui nesta parte da história dos quilombolas, na disciplina de geografia. As línguas africanas também exerceram grande influência no modo de falar do povo brasileiro. Aqui desencontre no diagrama palavras de origem africana incorporadas ao nosso vocabulário. Será que você consegue achar 8 palavras? Então aqui vão ter 8 palavras que são palavras que vieram da cultura africana. Vocês vão tentar achar elas, tá? Aí vão escrever ela no caderno, essas palavras que vocês encontrarem, e vão tentar encontrar num dicionário, mesmo no dicionário no celular, no Google, vocês podem procurar. Aí vocês vão ver qual é o significado dessas palavras africanas, o que elas significam. Então tem várias palavrinhas aqui. Depois nós vamos conferir, se vocês não conseguirem achar, o prof vai corrigir com vocês e já vai dar o significado das palavras para vocês entenderem. A outra questão aqui, então a 2 vocês vão escrevê-las no caderno, Pro dia de corrigir você já tem as palavrinhas lá. A outra questão aqui do lápis na mão diz lá: complete o esquema para a seguir com base nos seus estudos. Então, os povos que deram início ao processo de formação do povo brasileiro, quais foram, A prof acabou de falar sobre quem eram. Então, já habitavam as terras que atualmente chamamos de Brasil. Quem que estava aqui no início? Vieram com o objetivo de. Quem chegou logo depois, então, e qual era o objetivo deles? E depois, foram trazidos à força para trabalhar como? Então, vocês vão ver quem foram que chegaram depois, para completar aqui a palavra. Então, essa atividade aqui da página 17, vocês vão postar como tarefa da semana de geografia. Então, a prof vai abrir atividade no positivo on para vocês postarem essa daqui, tá bom?
Então, confiram lá as palavrinhas, depois nós vamos conferir de novo, ver se vocês encontraram todas, para vocês saberem o significado delas, ok? Não esqueçam de tirar a foto da página 17 e postar então. Beijo, até a próxima aula.